Fala aí, torcedor do Palmeiras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palmeiras da Virada. Mais um vídeo, galera, com informação aqui urgente na calada da noite. Arias chegando no Palmeiras. Finalmente, bora ver nesse vídeo. O Salazar trouxe uma informação muito boa aqui no programa da Gazeta. Tomara que ele venha, galera. Já quero que você comente aqui nos comentários se você aprova a contratação do John Arias. Também ele falou sobre o Thiago Almada, que tá na mira também, e que o Palmeiras quer trazer os dois de uma vez. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Palmeiras vai com tudo para cima do Arias neste momento. A proposta, segundo a informação que nós temos, é de 22 milhões de euros. Essa é a proposta que o Palmeiras pensa em colocar na mesa, já tem discussão neste sentido, por 22 milhões de euros. E a questão da preferência, gente, trazendo para o mundo prático, é o seguinte: o Palmeiras, se ele apresenta uma proposta de 22 milhões de euros, o Wolverhampton ele é obrigado a comunicar o Fluminense. E aí o Fluminense tem um prazo, se eu não estiver enganado, são 5 dias, para dizer, pode seguir aí entre vocês ou não, eu vou, no mínimo, igualar. Se o Fluminense, no mínimo, igualar, ele leva. Então essa é a questão da prioridade do Fluminense. A questão do Fluminense, eu não esperava outra coisa que não essa do presidente, porque ele tem que jogar pra torcida. É lógico, ele tem que falar. Imagina se ele chega a público e fala, olha, o Palmeiras quer o Arias, nós temos até uma cláusula, mas você sabe como é que é a realidade do futebol, nós não podemos. E se ele não falar nada, eu vou falar que ele dormiu no ponto. Exatamente. Pô, dormiu no ponto, não percebeu, esqueceu. Então assim, para a torcida do Fluminense, o presidente fez o correto. Mas talvez até no íntimo, nos bastidores ali, eles devem ter falado, o Palmeiras vai levar porque nós não temos condições de cobrir o que o Palmeiras vai pagar. E o Fluminense não tem 22 milhões de euros assim, não é o Flamengo, é o Fluminense. Exato. Né? Se fosse o Flamengo, aí beleza, aí o papo já seria rolou diferente. Esse burburinho do Flamengo, né? O Flamengo fala também muitas vezes para atrapalhar quem está tentando outras coisas, né? Encarecer. Exatamente. Mas em relação ao Fluminense, o presidente está correto, tinha que fazer isso mesmo, né? Ele erraria se fizesse qualquer outra coisa, mas daí a concretizar, cobrir uma eventual proposta do Palmeiras, porque ainda não teve a proposta concreta no papel, assinado, papel timbrado, aquela coisa que a gente fala sempre, né? Não teve ainda, mas existe todo o interesse e toda a composição para que isso possa acontecer. Então, nessa esteira, eu acredito que desses reforços ventilados para o Palmeiras, se alguém tiver alguma chance de chegar, é o Arias. E tem uma coisa importante aí, o nosso GC destaca muito bem, Arias é a prioridade, porque a intenção do Palmeiras, como eu falei aqui ontem, é trazer os dois, o Almada e o Arias. Não é uma questão de plano A e plano B. Se não der nesse, vamos naquele. Não é essa a questão. O Palmeiras quer os dois. Claro que há aquele entendimento de que nós queremos os dois. Se nós vamos conseguir os dois, não sabemos. É que tem aquela situação, né, Salazar? O Arias sinalizou que voltaria para o Brasil. Agora o Almada não. Ele entende que ainda tem mercado ali na Europa, enfim, entende que não é aquela hora coisa, de retornar. Deixa eu ouvir aqui primeiro. Se não tiver nada, aí a gente conversa com mais ênfase. Então também, vamos dizer assim, né, Alex? É meio que assim, parece que é um pontinho mais positivo para o Arias também. E se você tá tentando trazer os dois, pensando em gastar aí cerca de 45 milhões, aí um não vem e você tá com uma proposta de 22, nada impede o Palmeiras de subir um pouquinho essa proposta para garantir pelo menos uma dessas contratações. A única coisa que precisa acontecer para os dois jogadores, nesse movimento todo, é resolver o quanto antes, porque tanto o Arias como principalmente o Almada, eles estão fazendo essa movimentação para disputarem a Copa do Mundo. É só por isso. E para isso eles têm que jogar. Sim. Se ficar enrolando janeiro, fevereiro, aí daqui a pouco é a convocação final, eles não vão para a Copa nenhuma. É só por isso. Até me surpreende essa postura do Almada nesse sentido. Eu acho que talvez esteja demorando para acordar, mas vale lembrar que a nossa janela aqui para esse tipo de negociação fecha numa data muito importante, 3 de março. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu acho que a gente perguntou. Só que já é tarde demais para pensar em Copa do Mundo. A gente tem que resolver antes. É maio a convocação, né? Um mês e meio. A convocação sai em maio. A gente tá falando de um mês e meio. Tem que estar jogando já tá mostrando tá já fazendo gols pelo Palmeiras. Essa estratégia do Palmeiras agora que mudou, né? Buscando jogador pronto, como Arias, como Almada, é uma estratégia certa ou não? Ela é correta porque isso não impede o Abel Ferreira de dar espaço para a base. Ele tem feito isso nos últimos anos. Ele consegue trazer 1, 2, 3 jogadores preparados para assumir responsabilidade, mas ele coloca mais 1, 2, 3 da base para atuar junto. Por exemplo, o Luiz Pacheco, o Alan. Exato, o Alan agora entra. É isso, mas o Alan está jogando do lado do Vitor Roque, que o Palmeiras investiu pesado. É essa mescla que o Palmeiras faz muito bem. Acho que não é um ou outro, né, Alan? Não é um ou outro. E é isso. O que a gente precisa tentar entender do Abel
é que ele, de repente, foi perguntado na última coletiva se não viria um volante mais experiente, não sei o que, aí ele fala, mas se vier um volante mais experiente, eu vou esconder os meninos que estão chegando, onde é que eu vou botar o Pacheco, o Larson, não sei o que, mas ele tem que resolver. Mas ele precisa de outro volante. Precisa. Vem cá, contratou o Marlon Freitas. Mas não é certo? 5, não é 5. Ele não é 5, só tem Emiliano Martins hoje de 5. O Marlon Freitas é 8. Você está falando dos 5. Porque, olha, ele contratou o Marlon Freitas. O Andreas Pereira também acabou de chegar e é um 8 também 10, ali. Cara, não é 5. Um 8. Só tem um 5. O Evangelista está se recuperando. Que é um 8 também. Mas você não acha que dá para montar? Difícil, hein? Para mim, os 3 que nós citamos... Não, o Andreas não. Mas os outros todos podem jogar de 5, assim como ele fez com o Zé Rafael. Só se ele botar os 3 ao mesmo tempo. Mas como que ele fez com o Zé Rafael? Não foi exatamente isso. Não tem um 5. Ele transformou o Zé Rafael num 5 que o cara deitou e rolou. Não é à toa que o Zé Rafael tem apelido de trem, né, cara? Você não vai exigir dos outros que tem uma força física. Mas você acha que o Evangelista, que é um cara forte e alto, não pode jogar de 5? Acho que não. Acho que não. Eu discordo. Marlon Freitas, pra mim, pode jogar de 5. O potencial maior do Evangelista não é 5, cara. Ele é um volante mais Não é o potencial maior. Então, mas aí você vai improvisar, contrata um cara, pô. O Palmeiras tem condição de contratar um 5. Não sei se é improvisação, porque pra mim, hoje em dia, como os técnicos falam, essa coisa do 5, do 8 é mais pra gente ter referência, porque os caras são hoje meio campistas. São meio campistas. Sim, sem dúvida. Não existe mais o brucutu. Exato, exatamente. Mas também... Esses jogadores que nós estamos citando aqui, eu tenho poucas dúvidas de que eles podem fazer essa função, sim, como o Zé Rafael conseguiu. Sobre o John, né, que inclusive é ex-Palmeiras, ele que teve em campo ontem, fez aí 2 gols na vitória do Bragantino, pode ter sido o último jogo dele, justamente aí contra o Corinthians. Segundo a apuração aqui da TV Gazeta, ele está a pouquíssimos detalhes de fechar contrato com o Zenit da Rússia. E essa negociação pode ser positiva justamente para o Palmeiras, seja por um ganho financeiro, já que o jogador foi revelado por lá e tem 20% dos direitos econômicos ligados ao clube, seja na negociação envolvendo o zagueiro Nino, ex-Fluminense. Em dezembro, o Zenit recusou uma proposta do Verdão na casa dos 7 milhões de euros, mais ou menos, mas agora, utilizando esses 20% que tem direito do John, a negociação deve avançar. Uma boa negociação, meninos? Seria. O Nino é um bom zagueiro, jogou muito bem no Fluminense, tanto é que despertou interesse no futebol europeu. Se o Palmeiras conseguir fazer essa ginástica para concretizar a negociação, seria um reforço muito bem-vindo para o time do Palmeiras. Concordo, Nino, bom zagueiro. Se vier, vai ajudar muito o Palmeiras nessa sequência de temporada. E olha, o Nino briga pela titularidade, viu? Pode ser. Você tem Murilo, Fux, o Gomes, o Micael. O problema é que o Murilo está para Abel Ferreira, assim como Alisson está para Dorival Júnior. O Murilo faz parte daquele grupo dos queridinhos do Abel. Mas peraí, o Murilo é bom jogador. Mas faz uns 2 anos que caiu demais. Não sei se 2 anos, eu concordo que ano passado foi muito bom. Eu não acho que 2 anos, mas ano passado ele foi mal. O Nino é um jogador que ele vem para brigar, bom jogador. Eu já que a gente está falando de mercado, tem uma notícia que eu acho que o Alex vai gostar, viu? Sabe quem está tentando tirar... sabe quem está tentando tirar ali um proveito de um jogador do Palmeiras? Facundo Torres foi procurado pelo Austin da MLS. Facundo Torres aí, que não agrada ao nosso querido aqui Alex Miller e a muitos palmeirenses também. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo The New York Times. A nossa produção aqui da TV Gazeta confirmou que existe esse interesse na contratação do jogador, que também é muito querido pelo técnico Abel Ferreira. Exato. E existe essa negociação pode ser efetivada, porque as partes estão interessadas aí, a apuração aqui da TV Gazeta. E aí? Nunca entendi esse amor, como você disse, do Abel pelo Facundo. Eu acho que é para não ficar no constrangimento de ele perceber que várias indicações dele deram errado, né? Deve ser por isso. Eu já comentei isso aqui há um tempo atrás, uma vez eu trouxe até uma lista. Se tem um ponto negativo nessa passagem do Abel pelo Palmeiras é esse, né? Existe uma lista de jogadores que ele indicou que... A maioria deu errado. A maioria deu errado. Assim, de 2 anos para cá, então... Nesse ponto, ele não vai bem. Não. Tem uma coisa que ele não vai bem, indica no reforço. E escolhendo o jogador, né? Pô, ele mantém o Giai e o Kelvin e manda embora o Gilberto, que era o melhor dos 3. Eu não entendo essas coisas, né? O Micael, nossa, pelo amor de Deus, pode ir. Agora o Facundo pode ir. O Sousa, acho que ainda, sei lá, dá para ter uma paciência maior. O Sousa dá para ter útil. Eu também acho. É um jogador que de vez em quando dá para ter uma paciência com ele aí para evoluir, enfim. Mas Facundo já deu para ver que não sai daquilo. Os 2 laterais também. Então, e se der para vender, melhor, né?
porque um dinheiro que entra, tomara que saibam usar esse dinheiro para trazer jogadores mais prontos. O dinheiro do Fluminense pode pintar. Eles estavam no camisa 5, precisa de um substituto para o Vitor Roque e ou para o Flaco Lopes, só que o Nino não é substituto de ninguém, né? O Nino, se chegar, chega para jogar. E o Nino chegar para jogar significa dizer que o Murilo vai para o banco. O Murilo é um jogador valorizado, que foi titular em momentos importantes do Palmeiras, mas que caiu de produção. O Bruno Fux, que é um jogador que cresceu ao longo da temporada passada, ganhou a posição até dos volantes do Palmeiras. Os volantes do Palmeiras não conseguiram ser melhores nas suas posições do que o Bruno Fux, que deu um passo à frente para ter saída de bola, para ter um passe melhor. Não parece também que há um entendimento de que ele vai ser o zagueiro titular que segura uma temporada inteira. Então, o interesse no Nino tá justificado aí. Justificado com preço alto. O Nino não é barato, o clube que detém os direitos do Nino não tem problemas financeiros, não está querendo se livrar do Nino. O Nino é um jogador que a gente conhece, um jogador que tem assim, a gente não assiste os jogos do Nino na Rússia, mas a gente tem uma memória muito positiva do Nino. E aí é pensar na característica. Ele é um grande jogador? Ele é. Que o Palmeiras, quando arriscou jogadores recentemente, contratou jogadores que ainda não tinham uma grande experiência, por exemplo, Emiliano Martinez, acabou pagando caro, pareceu mais caro do que era de verdade, porque não rendeu, o Palmeiras talvez não queira fazer aposta. Então, deixa o scout, a criatividade do scout do lado e faz uma contratação que não é criativa. Trazer o Nino não é criatividade. Trazer o Nino é meio que o que se espera, né? Acontece que o Palmeiras tem uma questão, e uma questão que pode parecer um problema quando sai da minha boca, mas não é. É o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes não é um problema, obviamente que não, ele é uma solução. Mas assim como outros zagueiros com as características do Gomes na história, o Lugano, por exemplo, no São Paulo, e outros zagueiros como o Gomes, ele é nota 10 em alguns quesitos, mas a nota dele é muito baixa em outros, você tem que ter um parceiro de zaga e um sistema ao redor desse jogador que seja complementar. O Palmeiras tem que ter jogadores que saibam jogar com o Gomes, não jogadores que sejam só bons, né? O Gomes precisa estar protegido de mano a mano, o Gomes precisa estar protegido de sair na caça, ele precisa ter espaço ali no sistema defensivo para fazer o que ele tem de melhor, que é cobertura, que é fazer a sobra, que é tempo de bola, que é a coordenação mais de posicionamento do que propriamente de caça, de rachar. Se colocar o Gomes para ser um jogador que fica tão exposto, e aí vem a minha dúvida. Eu não sei se o Nino complementa o Gomes em característica. É o único senão que eu ponho, porque é um bom jogador, ele é. Isso é uma análise que uma comissão técnica tem que fazer na hora de contratar um jogador, porque é perfeita a definição dele. Porque é aquilo, o meu titular é o Gustavo Gomes, se eu trago um outro jogador pesado, que tem dificuldade em caçar, que joga, mas que é brilhante na sobra também, talvez não encaixe. Então, nessa hora, ainda mais para quem tem dinheiro para investir, é necessário pensar em todos esses detalhes, né? Por exemplo, eu acho que com o Gustavo Gomes, eu acho que dá para jogar. Não acho que o Nino seja... Nino e Gomes sejam excludentes, mas, por exemplo, o Vitão do Inter encaixaria melhor que o Nino. Mais rápido, caça mais, tem mais poder de recuperação, né? O Nino é mais lento, mais técnico. Então tem uma série de questões, né? Então é bem interessante esse argumento, porque normalmente o cara é bom, traz o cara e vão jogar os dois. Depende, né? Nem todo zagueiro era como, por exemplo, o Gamarra, também paraguaio, como o Gomes, mas era um jogador que tinha uma deficiência, bola aérea. Um zagueiro, não é que ele era ruim, mas ele não, como ele era baixo, não era espetacular na bola aérea como o Gomes por exemplo. Agora o resto, ele fazia qualquer jogador, o zagueiro que jogava com ele, se transformar num grande zagueiro. Era melhor ter um perna esquerda ao lado dele, porque ele era destro. Então o Corinthians teve Nenê, Batata, que eram zagueiros completamente comuns, que com o Gamarra, porque eles complementavam bem o Gamarra. E o Gamarra fazia o cara do lado dele jogar muito mais do que ele normalmente jogaria. Isso é bem interessante, porque o clube tem dinheiro, contrata o cara, contrata o melhor zagueiro que está disponível, vai encaixar com o seu cara, né?
E é curioso, o futebol às vezes também surpreende, porque quando o Palmeiras contratou o Vitor Roque, não era para jogar com o Flávio Lopes, certo? Contratou o Vitor Roque para ser o 9 dele e não jogar com dupla de ataque. E de repente ali nos treinos então, se mostrou uma possibilidade que hoje você precisa de um centroavante reserva para a dupla. Não era o plano, né? Inicial, e foi uma coisa que foi adquirida ao longo do tempo. Eu usei o Lugano como exemplo, você usou o Gamarra. Para quem de repente é mais novo, não lembra, assim, eu acho que é uma dúvida que vai ficar para sempre, e ainda bem que o São Paulo não expôs, não experimentou muito. O São Paulo, campeão do mundo, com o Lugano e tudo mais, jogava com 3 zagueiros. 3 zagueiros sempre. Se fosse com 2 zagueiros e sem aqueles 2 insanos, que era Mineiro e Josué juntos, isso aí. Talvez o Lugano não rendesse tudo que rendeu no São Paulo, e o que ele rendeu no São Paulo e depois na seleção é uma coisa extraordinária. Gosta do Nino? Um baita de um zagueiro, jogou muito no Fluminense, um cara que foi lá pro Zenit por muita grana também, mas é justamente isso, alguns setores do campo demanda muito mais como a dupla vai funcionar do que propriamente se o cara é bom ou não. Diferente do cara ser um atacante, ou o Vitor Roque, que pela qualidade dele encaixou com o Flaco entendeu as movimentações do Vitor e formaram uma boa dupla de ataque. Zagueiro é muito de encaixe, é muito de o que é mais caça, o que é mais sobra, qual lado sai jogando mais. Mas o Nino é um zagueiro espetacular. Não vejo também contrata o Nino e ele não ser um titular absoluto. Vai contratar pelo preço, pela história recente no Fluminense, vai chegar e jogar. Vai chegar para jogar. Como é que tá a situação do Andreas Pereira? Saiu machucado, né? Contra o jogo no jogo do Santos, semana, né? Contra o Santos. Machucou lá e tal. Parece que não é nada que vá demandar uma cirurgia, né? Nada do tipo, mas ainda não tem um prazo, né? A gente está no estágio, parece preocupante, mas pelo menos eu não tenho nenhuma atualização. Galera, como vocês viram aí no corte que eu deixei pra vocês do programa da Gazeta Esportiva, a transferência do John para o Zenit pode influenciar bastante na negociação aí entre o Palmeiras e o Nino, né? O Palmeiras que quer a contratação do zagueiro Nino, que era do Fluminense, e aí as conversas tinham meio que parado, só que aí o John tá indo pro Zenit. E o que acontece? O Palmeiras tem 20% aí do passe do John. Ou seja, o Palmeiras pode dar esses 20% para o Zenit e pagar outro valor ali pelo Nino, né? E ficar mais barato ali a contratação. O zagueiro é um sonho da diretoria palmeirense aí, né, galera? Que enviou uma proposta ao Zenit no valor de 7 milhões de euros, que dá um total ali de 43 milhões de reais. No fim do ano passado, essa oferta foi mandada, porém foi prontamente recusada pelo clube lá do Zenit, né? A situação mudou, galera, quando o clube russo acertou a contratação do meia John, que tá lá no Bragantino. Contratação caríssima, né? O Bragantino vendeu um jogador por 124 milhões, é muito dinheiro, 20 milhões de euros aí. E o Palmeiras tem 20% dos direitos, né? Então, o Palmeiras tem um direito a uma quantia da venda. O que aqueceu novamente as tratativas, né? Ou seja, galera, por que aqueceu? Vou explicar. O Palmeiras tem 20%, correto? Ou seja, o Palmeiras iria ganhar 20% do John, só que aí eu acho que o Zenit vai ficar interessado, porque o Zenit vai lá, paga 143 milhões paga 124 milhões no John. E aí vai desembolsar 124 milhões. E aí o dinheiro que eles estão pagando o Bragantino, que o Bragantino vai repassar para o Palmeiras os 20%, o Palmeiras devolve para o Zenit. Ou seja, no fim o Zenit não vai pagar 124 milhões no John, porque 20% do Palmeiras vai para o Zenit. Então, cara, eu acho que vale a pena para eles, hein? Eu não sei como é que tá a situação do Nino, né? O Nino que quer voltar para o Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu aprovo demais essa contratação. Concordo com o Salazar e com o Miller. Seria uma ótima chegada aí. Imagina ele e o Gustavo Gomes, Murilo no banco ali, os zagueiros de luxo, reserva. Seria ótimo demais. Comenta aqui se você aprova a chegada do Nino e também do John Arias. Comenta sua opinião nos comentários. Sem mais enrolações, eu fico por aqui e nos encontramos no próximo vídeo, pessoal.